Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém aquele que está sempre nos mantendo na vigilância, na oração. Vigiai e orai sem cessar a instrução desta palavra. A palavra que é viva e eficaz, e orai para não entrar em condenação. Aquele que ora está como Jesus disse, não sabeis que vim cuidar das coisas do meu Pai? E aquele que cuida da vontade do Pai é aquele que ouve o Pai segundo a instrução. Ele disse, este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho diz que aquele que faz a vontade do Pai é a sua família. Quando ali dizem que seus irmãos e sua mãe estavam lá fora, e ele apontando para aqueles que o seguiam e faziam a sua vontade. Quem é a minha família? A sua família são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse, este é meu filho em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, que através dele outrora estávamos na desobediência e através dele alcançamos a obediência pela condução do seu Espírito, e ainda que se tropece em algum ponto, segundo a graça, somos cumpridores do dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Já aqueles que não alcançam a devida obediência e o rejeitam e colocam outro fundamento, a palavra diz que estão com a sua alma suspensa entre o céu e a terra, estão como que malditos, porque só há um que levou sobre si as nossas maldições e nele nós somos benditos do Pai, aquele que nos levou sobre si, se fez maldição por si, o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, sendo a própria verdade a natureza divina. Pelo primeiro Adão entrou através de um único homem a ofensa, através do segundo Adão superabundou a graça. Aleluia! Aquele que nos sustém, nos fortalece, do qual nós confessamos publicamente todos os dias, e a palavra diz, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito, pois deve ser uma constante. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, a sabedoria onde dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele, nada do que tem havia sido feito. E ele é a nossa esperança, ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que guarda, assim a palavra nos diz. Ele não dormita, ele não tosqueneja. Em vão os construtores que não edificam, aqueles que rejeitaram a pedra angular, o Pai colocou como pedra angular, aquele que está acima de todos. Falamos através daquele que é juiz supremo, e ainda temos um advogado, um conselheiro, um consolador, aquele que nos sustém dia após dia, e nós perseveramos segundo sendo seus imitadores. Ele disse, porque ninguém é melhor do que seu mestre, e tampouco se passa diante do seu mestre, mas aquele que persevera será igual ao seu mestre. É certo que ele é o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, mas por depositar a fé nele, ele nos justifica. Por isso não justificamos a si mesmo, a quem nos justifica diante dos acusadores, onde a palavra diz, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor?
porque aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, quem poderá os amaldiçoar? Mas aqueles que rejeitam a palavra diz que ainda que abençoam, até mesmo as suas bênçãos estão amaldiçoadas. Aliás, já vos amaldiçoei. Ele detesta a oração dos ímpios, daqueles que seguem na perversidade, tramam a maledicência. A palavra diz que mancomunam contra o ungido de Deus em vão, porque operando aquele que é o eu sou, antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Assim a palavra nos diz, como diz também, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, porque chamado filho do homem não é homem para que minta, e tampouco se arrependa e não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Sacerdócio eterno da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior trouxe pão e vinho e abençoou da promessa, juramento eterno, por si mesmo que não se arrependeria. Pede o que queres e dar-te aquele que recebeu do Pai todo o poder, o reino, as riquezas, dele é a glória, o reino, o poder. Sua vontade é feita tanto no céu como na terra, e ninguém pode se opor à sua vontade. A terra é o escabelo dos seus pés, e o Pai sujeitou tudo por escabelo dos seus pés. Por isso, bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia, onde a palavra diz: jamais viu o justo e tampouco a sua descendência a mendigar o pão. Fartos do pão da vida que entra pelo ouvido, a palavra, o alimento espiritual, e fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque ele dizia: antes de mim vós não podeis beber desse cálice, mas após mim aquele que perder a sua vida, negar a si mesmo, por amor do meu nome perseverar, também beberá do cálice. Aqueles que têm a fome e sede de justiça, ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Aquele que levanta a espada, pela espada será ferido, mas antes empunhai a espada da verdade, manejando bem esta palavra, tanto na defesa como no ataque, assim como usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Revesti-vos do capacete da salvação, a paz que excede todo o entendimento, com a mente e o coração guardados em Cristo. Cingir sempre com a verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.